38. E de que ordem é a qualidade destes deuses que se chamam terrestres ou trismegistos? Resulta, Asclépios, de uma composição de ervas, pedras e perfumes que contém em si mesmos uma virtude oculta de eficácia divina. E se alguém busca a maneira de agradá-los, através de numerosos hinos, cantos de louvor, concertos de som dulcíssimos que recordem a harmonia celestial, é para que este elemento celestial que foi introduzido no ídolo por meio da prática repetida de ritos celestiais possa suportar alegremente esta larga permanência entre os homens. Esta é a maneira pela qual o homem fabrica deuses. Porém, não creias, Asclépios, que os deuses terrestres exercem sua influência ao acaso. Entre os deuses celestes que habitam nas alturas do céu, cada um possui e conserva o lugar que lhe foi destinado. Por sua vez, nossos deuses terrestres oferecem sua ajuda ao homem como por um parentesco, velando sobre os detalhes das coisas, anunciando o futuro por meio das sortes, previsões, provendo a certas necessidades e por meio disso nos assistem cada um à sua maneira. 39. Mas então, ó Trismegistos, que parte do plano divino é administrada por Eimarmene, isto é, o destino? Por acaso não possuem os deuses celestiais todo o governo da universalidade das coisas e os deuses terrestres a admiração de todos os seus detalhes? O que chamamos Ermamene, Asclépios, é esta necessidade que domina o curso total dos acontecimentos, ligando-os uns aos outros por meio de uma cadeia contínua. É, pois, o bem a causa que produz as coisas, ou o Deus Supremo, ou a ordem universal das coisas celestiais e terrestres fixadas por leis divinas. Assim, esta Eimarmene e a necessidade estão inseparavelmente unidas entre si por uma espécie de aglutinante sólido. A Eimarmene se acha em primeiro lugar gerando o começo das coisas, enquanto que a necessidade faz com que cheguem por força a seu efeito essas coisas que começaram a ser graças à ação de Eimarmene. Uma e outra tem como consequência a ordem, isto é, a contextura e a sucessão temporal de tudo que deve realizar-se. Nada com efeito escapa às disposições da ordem, e esta bela ordenação se cumpre nas coisas, pois o próprio mundo segue a ordem em seu movimento, mas ainda não se mantém em sua totalidade se não receber o concurso da ordem. 40. Portanto, esses três princípios, Eimarmene, a necessidade e a ordem, ocupam o mais alto grau nas criações da vontade divina, que governa o mundo por meio de sua lei segundo seus divinos desígnios. Por isto, Deus deixou-lhes toda a vontade de obrar e não obrar, sem que nunca sejam turbados pela cólera, sem que o favoritismo os persuada. Obedecem à coação da lei eterna, que não é outra que a própria eternidade, inevitável, imóvel, indissolúvel. Em primeiro lugar, pois, está a Eimarmene, que tendo deitado, por assim dizer, a semente, faz que se produza uma após as outras toda série de coisas futuras. Segue-se a necessidade, que é a força que obriga as coisas a chegar a seu término efetivo. E a terceira é a ordem, a qual mantém a conexão de todos os acontecimentos que foram determinados pela Eimarmene e a necessidade. Então aqui que vai ficando mais complexo, que a Eimarmene estaria como um arquétipo que é correspondente meio do que entende por destino. Só que aí aqui também tem a conotação do destino, não como uma coisa ao acaso ou uma coisa
pré-vista, já tipo anteriormente escrita, que não pode ser mudada, mas como uma coisa que vai se construindo pelo efeito da interconexão de todas as coisas que estão acontecendo simultaneamente em todo o cosmos, né? Então é um processo mais complexo. É, pois, a eternidade que não tem começo nem fim e que determina na lei imutável de seu curso, realiza sua revolução por meio de um movimento perpétuo que nasce incessantemente e deve morrer em alguma de suas partes, de forma que, graças à mudança dos instantes, a parte que nela tenha morrido é a mesma em que renasce. Tal é, com efeito, um movimento circular, princípio de rotação, que tudo nele está tão bem ligado que já não se sabe onde começa a rotação, se é que começa, porque os pontos parecem preceder-se e seguir-se. Todavia, há no mundo acidentes ao acaso, mesclados como estão a tudo o que procede da matéria. Falei de cada uma das coisas, na medida em que pude, segundo minhas humanas forças, e na medida que a divindade o quis e permitiu. Resta-nos apenas bendizer a Deus em nossas preces e voltar ao cuidado do corpo. Nossas almas tiveram, se podemos assim falar, sua plena ração no decorrer desta conversação acerca das coisas divinas. 41. Tendo saído então do fundo do santuário, puseram-se a adorar a Deus olhando para o sul, pois quando alguém quer dirigir-se a Deus, ao pôr do sol é para ali que deve olhar, do mesmo modo que ao nascer do sol deve olhar para leste. E começavam já a pronunciar a fórmula, quando Asclépios disse em voz baixa: Ó Tati, queres que proponhamos a teu pai que faça acompanhar nossas preces com incenso e perfumes? Por entre esmegistos ouviu-o e, muito comovido, o atalhou. Silêncio, silêncio, Asclépios. É uma espécie de sacrilégio quando se faz oração a Deus, queimar incenso e tudo mais, pois nada falta a ele, que é as coisas e em que são as coisas. De nossa parte, pois, adoremo-lo por meio de ação de graças. Este é, em verdade, o mais belo incenso que se pode oferecer a Deus, a ação de graça dos mortais. Damos-te graças, Altíssimo, que ultrapassas infinitamente as coisas, pois por teu favor obtivemos essa luz tão grande que permite conhecer-te, nome santo e digno de reverência, nome único pelo qual Deus somente deve ser bendito. O segundo, o conhecimento de nossos maiores, posto que dignas outorgar a todos os seres teu afeto paternal, teus cuidados solícitos, teu amor e tudo aquilo que pode existir de virtude benfeitora. Mais doce ainda, fazendo-nos dom do intelecto, da razão e do conhecimento. Do intelecto, para que possamos conhecer-te. Da razão, que por meio de nossas instituições alcancemos o fim de nossas investigações. Do conhecimento, para que conhecendo-te gozemos. Regozijamo-nos, pois, salvo por teu poder, de que hajas manifestado a nós inteiramente. Regozijamo-nos de que ainda, encontrando-nos nesta carne, tenhas-te dignado a consagrar-nos à eternidade. O único meio que o homem possui de te dar graças é conhecer tua majestade. Conhecemos-te, a ti e a esta luz imensa, que somente o Espírito capta. Compreendemos-te, ó verdadeira vida da vida, o seio que porta tudo o que vem a ser. Conhecemos-te, permanência eterna de toda a natureza infinitamente plena de tua obra procriadora. Nesta prece, em que adoramos o bem de tua bondade, pedimos apenas uma coisa: fazei com que nos conservemos perseverantes no amor de teu conhecimento e que não nos afastemos nunca deste gênero de vida. Com estes desejos, fomos ceiar uma ceia pura, que não foi manchada por nenhum alimento que tivesse tido vida. Rota da imortalidade.
providência e alma sejam-me favoráveis, a mim que escrevo estes mistérios que me foram transmitidos. Só peço a imortalidade para meu filho, filha, mestre desta poderosa arte que praticamos e que o poderoso e grande Deus Hélio Mitra ordenou que me fosse comunicada por seu daimon, a fim de que apenas eu, em minha peregrinação, alcance os céus e contemple todas as coisas. Invocação. Geração primeira de minha geração, princípio primeiro de meu princípio, sopro do sopro em meu sopro primeiro, fogo que dentre as misturas que existem em mim foi dado por Deus para minha mistura, fogo em meu fogo primeiro, água da minha água primeira, substância terrosa que está em mim, corpo perfeito de mim, trabalhado por um braço glorioso e por mão imortal no mundo sombrio e luminoso, no animado e inanimado. Se quiserdes transmitir-me e comunicar o nascimento da imortalidade a mim que ainda estou na condição natural, eu poderia, após a violenta contrariedade da iminente fatalidade, contemplar o princípio imortal, graças ao sopro imortal, à água imortal, ao ar sólido, poderia ser regenerado em espírito e que sopra em mim o fogo sagrado. Poderia admirar o fogo sagrado. Poderia ser o abismo do Oriente, a água terrível, e que me ouça o éter que dá a vida e que se propaga em torno das coisas, pois devo contemplar hoje, com meus olhos imortais, nascido mortal de matriz mortal, mas exaltado por uma força poderosa e por uma destra imperecível, graças ao sopro imortal, imortal Aion, o soberano dos diademas de fogo, santamente sacrificado pelas purificações santas, enquanto um pouco de minha natureza humana, por um pouco de tempo, foge de mim, em que novamente terei, não diminuída após a prova dolorosa da iminente fatalidade. Eu, e aí tem um trecho aqui que a pessoa diria o seu nome, filho de... Aí o nome do filho, segundo o decreto imutável de Deus. Já que não me é possível, nasci mortal, elevar-me com os raios de ouro da claridade inextinguível, fica tranquila, natureza perecível dos mortais, e toma-me no campo, são e salvo, após a prova da impiedosa fatalidade. Pois eu sou o filho, eu sou a filha. Tira dos raios o sopro, ao aspirar com toda a força, e verás que te tornarás leve e que ascenderás no espaço, de modo que ficarás no ar. Nada ouvirás, nem homem nem animal, porém muito menos verás, nessa hora, as coisas mortais da terra, só verás a imortalidade. Pois verás a posição divina dos astros desse dia e da hora, os deuses que presidem a esse dia, uns subindo aos céus, outros descendo. A viagem dos deuses visíveis através do disco solar te será manifesta. O mesmo quanto ao que se chama a flauta, de onde sai o vento que está em movimento, pois verás suspensa no disco como que uma flauta dirigida para o lado oeste, no infinito com vento do leste. Se a direção assinalada for o leste, nesse caso o vento oposto possivelmente se dirigirá para essa região. Verás o movimento giratório da imagem. Os deuses te fixarão e te hostilizarão. Nesse momento, coloca imediatamente o teu dedo indicador sobre os lábios e dize: silêncio, silêncio, símbolo do Deus vivo e imortal, protege-me, silêncio. Em seguida, dá 2 longos assovios, depois estala a língua e diz:
Tu que lanças teus raios de esplendor, Deus da luz. E então verá os deuses olharem benevolamente, não mais investirão, um a um, cada deus voltará a seu lugar onde deve agir. Silêncio, silêncio, símbolo do Deus vivo e imortal, protege-me, silêncio. Tu que lanças teus raios de esplendor, Deus da luz. Quando por fim vires que o mundo lá de cima se fecha em círculos, que nenhum dos deuses nem dos daimons está contra ti, prepara-te para ouvir um formidável roncar de trovão que te deixará estupefato. Então dize: silêncio, silêncio, sou um astro que leva consigo seu rumo, se bem que provenha das profundidades. Silêncio, silêncio, sou um astro que leva consigo seu rumo, se bem que provenha das profundidades. Dá 2 assovios, estala a língua 2 vezes, e verás imediatamente os astros deslocarem-se do disco e virem até ti, grandes como a palma da mão. Haverás muitos deles, e encherão o ar à tua volta. Dize: silêncio, silêncio. E quando o disco se abrir, verás um círculo no fogo e as portas de fogo fechadas. Então pronuncia o que segue de olhos fechados. Ouve-me, escuta a minha prece. Eu, diz seu nome, filho de Senhor, que pelo sopro fechou as portas de fogo da 4ª zona, guardião do fogo, criador da luz, Deus do sopro de fogo, Deus de coração de fogo, Espírito da luz, tu que o fogo alegra, esplendor da luz, Aion, soberano da luz, Deus com corpo de fogo, Espírito da luz. Alegrado pelo fogo, doador do fogo, semeador do fogo, manipulador do fogo, intenso como a luz, tu que impeles o fogo como cascata rumorejante e turbilhonante, tu que moves a luz, manipulador do raio, glória da luz, gerador da luz, mantenedor da luz através do fogo, domador dos astros. Abre-me, assim o invoco, em virtude da cruel e impiedosa fatalidade iminente, os nomes que nunca tiveram lugar na natureza, que jamais articulou a língua humana, som ou voz de um mortal, os nomes eternamente vivos e gloriosos. Pronuncia todos esses nomes com o fogo e o sopro, dizendo uma vez a série completa e depois recomeçando uma segunda, até que tenhas designado os 7 deuses imortais do mundo. Quando acabares de designar estes nomes, escutarás os furores do trovão e o ribombar no ar que te envolve. Ao mesmo tempo sentirás um forte abalo. Dize então novamente: silêncio! E o mais, abre em seguida os olhos, e verás as grandes portas abertas, e o mundo dos deuses por trás daquelas portas, em virtude da alegria e voluptuosidade que essa visão proporciona. Teu espírito desejará subir até ali. Permanece onde estás e, olhando fixamente para esse mundo divino, acalma-te. Quando tua alma estiver em calma, dize: vem a mim, Senhor. Quando tiveres assim falado aos raios, quando tiveres assim falado, os raios se voltarão contra ti. Olha para o meio deles, verás um Deus muito jovem e de bela aparência, com cabelos de fogo, com túnica branca e clame de purpúrea, tendo na cabeça uma coroa ígnea. Quando então se erguerem de ambos os lados em fileiras
como uma guarda ameaçadora, olha fixamente para o ar à tua frente, e verás caírem os raios, brilhar uma luz coruscante, a terra tremer, e descerá um Deus gigantesco, com rosto lumífero, muito jovem, com os cabelos de ouro, tendo na mão direita a espádua de um bezerro de ouro, isto é, a ursa, que move o céu e o faz girar em sentido contrário, que de momento em momento sobe e torna a descer o polo. Na sequência, verá sair dos olhos do Deus raios e de seu corpo estrelas. Solta então um longo gemido, apertando as ilhargas para acordar de uma só vez. Longamente, até o esgotamento, beija de novo os filictérios e dize: vida de Osíris. Aí aqui tem um aberto, né, como se fosse um deus específico que entra aqui, ou seja, uma representação arquetípica que identifica algum potencial divino de virtude específica. Permaneça comigo em minha alma, não me abandones, pois esta é a ordem de Ra. E aqui mais um espaço em aberto. Fixa o Deus, emitindo um longo gemido, e o saúda nestes termos: salve, Senhor, mestre da água, salve, criador da terra, salve, príncipe do alento, Deus de brilho resplandecente. Dá-me um oráculo, Senhor, acerca da presente conjuntura. Senhor, mestre da água, renascido, eis que me vou, cresci e já morro, nascido de um nascimento que dá vida, eu morro para dissolvido entrar na morte, segundo o que estabeleceste, segundo o que instituíste ao fundar o mistério. Eu sou, e aí um espaço para definição. Então, ser-te-á dado o oráculo, serás separado de tua alma, não mais estarás em ti mesmo quando ele responder. O oráculo te será dado em versos, e o Deus, após tê-lo dito, irá embora. E tu permanecerás em silêncio, pois compreenderás tudo por ti mesmo, e então reterás na íntegra as palavras do grande Deus, mesmo que o oráculo contenha 1000 versos. E aqui é o fim dessa invocação. Então essa questão do morre uma parte e dissolve-se, né? Que essa parte que já não serve mais ao crescer, porque um conhecimento monumental se apresenta. E aí isso que não serve mais se vai, morre, é dissolvido, essa é a conotação, e tem um outro nascimento. Então isso aqui que está acontecendo aqui é uma espécie de batismo. Não num sentido ritualístico materialista, né, do rito, da matéria, da necessidade de fazer o rito, mas extremamente mais profundo e mais elevado, que é todo um processo que está acontecendo no interno do ser e no processo de elaboração de um novo processo mental, né, num processo de ascensão consciencial. É um novo movimento de consciência que entra e toma o lugar daquele que já não serve. Tábua de esmeralda, alegoria alquímica da tábua de esmeralda do século XVII. Aqui tem uma figura, né, que seria essa alegoria alquímica, com escrito em latim embaixo, que não está muito visível, não sei ler aqui. Senta para comer. Tem que sentar aqui e comer tudo, depois você vai brincar, tá? E aí a imagem aqui, que é essa alegoria alquímica da tábua de esmeralda, ela mostra no alto céus, tem a representação de anjos do lado esquerdo acima, estrelas, uma representação do cosmos,
uma coroa no alto, bem lá em cima, mas vão entendendo isso enquanto configuração arquetípica, né? Estudando isso como símbolo e representação. Então, a coroa lá no alto, bem no topo, embaixo da coroa um triângulo com a ponta, triângulo de 3 lados com a ponta apontada para cima. Embaixo do triângulo uma cruz, outra coroa, 2 cobras entrelaçadas, que é o símbolo do movimento da Kundalini, a subida da energia, né, do chakra de base para o topo, e também do código de DNA como referência da criação e cocriação. E aí mais embaixo está muito escuro, não dá para ver direito, parece um cálice, né? E no meio dessa figura que eu fui descrevendo de cima para baixo, assim, que vem até chegar na terra, embaixo que parece que é o elemento fogo, num dos lados tem um sol, do outro lado parece a representação da lua, com um indicativo de que representa as fases todas. E aí tem como se fosse uma montanha, né, para o lado esquerdo, outra montanha para o lado direito, e um desenho de uma paisagem que é quase que similar ao que está do lado direito e do lado esquerdo. É a alegoria que ele apresenta aqui, a alquímica da Tábua de Esmeraldas do século XVII. E por fim, um último texto que faz parte desse livro, abre aspas: é verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um. Desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a mãe, a lua, a mãe. O vento o embalou em seu ventre. A terra é sua alma. O telesma do mundo está aqui. Seu poder não tem limites na terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente com grande indústria. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterás a glória do mundo e as trevas se afastarão. É a força de toda força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão, fui chamado de Hermes Trismegistus, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. E por fim, terminamos aqui o livro, a leitura do livro Corpus Hermeticum, discurso de iniciação à Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto, da editora editora Emos, livraria, distribuidora e editora. Lembrando que aqui tirou-se um trecho, né, do livro, dizendo que ele não era de muita importância. E eu sei que tem vários outras editoras que imprimiram também esse texto, que fizeram uso desse texto, e que eu recomendo a quem se interessar, ou também até nos comentários, quem conhecer um que não falte, né, que busque ou que traga compreensão. E até o próximo livro. E aqui trazemos separadamente a invocação de Hermes, entendendo aí, trabalhando dentro do seu elemento fogo, seu elemento pessoal, né? Rota da imortalidade, providência e alma, sejam-me favoráveis, a mim que escrevo e digo agora esses mistérios que me foram transmitidos. Só peço a imortalidade para mim, meu filho, mestre desta poderosa arte que praticamos. E filha, que praticamos e que o poderoso e grande Deus, Hélio Mitra, ordenou que me fosse comunicada por seu daimon
a fim de que apenas eu, em minha peregrinação, alcance os céus e contemple todas as coisas. Fecha parênteses. Invocação, geração primeira de minha geração, princípio primeiro de meu princípio, sopro do sopro, em meu sopro primeiro, fogo, que dentre as misturas que existem em mim, foi dado por Deus para minha mistura. Fogo, em meu fogo primeiro, água da minha água primeira, substância terrosa que está em mim, corpo perfeito de mim, trabalhado por um braço glorioso e por mão imortal no mundo sombrio e luminoso, no animado e inanimado. Se quiserdes transmitir-me e comunicar o nascimento da imortalidade, a mim, que ainda estou na condição natural, eu poderia, após a violenta contrariedade da iminente fatalidade, contemplar o princípio imortal, graças ao sopro imortal, à água imortal, ao ar sólido, poderia ser regenerado em espírito, e que sopra em mim o fogo sagrado. Poderia admirar o fogo sagrado, poderia ser o abismo do Oriente, a água terrível, e que me ouça o éter, que dá a vida, e que se prepaga em torno das coisas, pois devo contemplar hoje, com meus olhos imortais, nascido mortal, de matriz mortal, mas exaltado por uma força poderosa e por uma destra imperecível, graças ao sopro imortal, imortal Ayum, soberano dos diademas de fogo, santamente santificado pelas purificações santas, sacrificado pelas purificações santas, enquanto um pouco de minha natureza humana, por um pouco de tempo foge de mim, e que novamente terei, não diminuída, após a prova dolorosa da iminente fatalidade. E o que é fatalidade aqui? É um acontecimento iminente, nada mais isso. Dissolver da mente aqui associações da fatalidade como uma coisa ruim. Fatalidade aqui implica em um acontecimento. Aí tem eu, e aí diria o nome, a pessoa diria o seu nome, como eu, Cibele, por exemplo, filha de, e aí fala o nome. Segundo o decreto imutável de Deus. Já que não me é possível, nasci mortal, eleva-me com os raios de ouro da claridade inextinguível. Fica tranquila, natureza perecível dos mortais, e toma-me no campo são e salvo, após a prova da impiedosa fatalidade, pois eu sou o filho, pois eu sou a filha. Tira dos raios o sopro, ao aspirar com toda a força, e verás que te tornarás leve e que ascenderás no espaço de modo que ficarás no ar. Nada ouvirás, nem homem nem animal, porém muito menos verás, nesta hora, as coisas mortais da terra. Só verás em tudo a imortalidade, pois verás a posição divina dos astros, desse dia e da hora, os deuses que presidem a esse dia, uns subindo aos céus, outros descendo. A viagem dos deuses visíveis, através do disco solar, te será manifestada. O mesmo quanto ao que se chama a flauta, de onde sai o vento que está em movimento, pois verás suspensa no disco, como que uma flauta dirigida para o lado oeste, no infinito com o vento do leste. Se a direção assinalada for o leste, nesse caso o vento oposto possivelmente se dirigirá para esta região. Verás o movimento giratório da imagem. Os deuses te fixarão e te hostilizarão. Mas neste momento, coloca imediatamente o teu dedo indicador sobre os lábios e dize: silêncio, silêncio, símbolo do Deus vivo e imortal, protege-me, silêncio. Silêncio, silêncio, símbolo do Deus vivo e imortal, protege-me, silêncio. Silêncio, silêncio, símbolo do Deus vivo e imortal, protege-me, silêncio. Em seguida, dá 2 longos assovios. Depois,
e estala a língua e dize: Tu que lanças teus raios de esplendor, Deus da luz. Tu que lanças teus raios de esplendor, Deus da luz. Tu que lança teus raios de esplendor, Deus da luz. Então verás os deuses olharem benevolentemente. Então verás os deuses olharem benevolentemente. Então verás os deuses olharem benevolentemente. Não mais investirão. Um a um, cada deus voltará a seu lugar, onde deve agir. Quando, por fim, vires que o mundo, lá de cima, se fecha em círculos, que nenhum dos deuses nem dos daimons está contra ti, prepara-te para ouvir um formidável roncar de trovão que te deixará estupefata. Então dize: silêncio, silêncio, silêncio. Sou um astro que leva consigo seu rumo. Estala a língua 2 vezes e verás imediatamente os astros deslocarem-se do disco e virem até ti, grandes como a palma da mão. Haverá muitos deles e encherão o ar à tua volta. Dize: silêncio, silêncio. Sou o astro que leva consigo seu rumo, se bem que provenha das profundidades. Silêncio, silêncio. Sou um astro que leva consigo seu rumo, se bem que provenha das profundidades. Silêncio, silêncio. Sou um astro que leva consigo seu rumo, se bem que provenha das profundidades. Dize: silêncio, silêncio. E quando o disco se abrir, verás um círculo no fogo e as portas de fogo fechadas. Então pronuncia o que segue de olhos fechados. Ouve-me, escuta a minha prece. Eu, e aí diz seu nome, eu, Cibele, filho de, Senhor, que pelo sopro fechou as portas de fogo da 4ª zona, guardiã do fogo, criador, criadora da luz, Deus, deusa do sopro de fogo, Deus, deusa de coração de fogo, espírito da luz, tu que o fogo alegras, esplendor da luz, Aion, soberano da luz, Deus, deusa com o sopro de fogo, espírito da luz, alegrada pelo fogo, doador, doadora do fogo, semeador, semeadora do fogo, manipulador, manipuladora do fogo, intenso, intensa como a luz. Tu que impele-os fogo como cascata rumorejante e turbilhonante, tu que moves a luz, manipulador, manipuladora do raio, glória da luz, gerador, geradora da luz, mantenedor, mantenedora da luz, através do fogo, domador, domadora dos astros. Abre-me assim, o invoco, em virtude da cruel e impiedosa fatalidade eminente. Os nomes que nunca tiveram um lugar na natureza, que jamais articulou a língua humana, som ou voz de um mortal, os nomes eternamente vivos e gloriosos. Pronuncia todos esses nomes com o fogo e o sopro, dizendo uma vez a série completa e depois recomeçando uma segunda vez até que tenha designado os 7 deuses imortais do mundo. Quando acabares de designar estes nomes, escutarás os furores do trovão e o ribombar no ar que te envolve. Ao mesmo tempo sentirás um forte abalo. Dize então novamente: silêncio, e o mais. Abre em seguida os olhos e verás as grandes portas abertas. Abre em seguida teus olhos e verás as grandes portas abertas. Abre teus olhos e verás as grandes portas abertas. E o mundo dos deuses por trás daquelas portas. E em virtude da alegria e voluptuosidade que essa visão proporciona, teu espírito desejará subir até ali. Permanece onde estás e olhando fixamente para este mundo divino, acalma-te
quando tua alma estiver em calma, dize: venha a mim, Senhor, venha a mim, Senhor, venha a mim, Senhor. Quando tiveres falado, aos raios se voltarão contra ti. Olha para o meio deles, verás um Deus muito jovem e de belíssima aparência, com cabelos de fogo, com túnica branca e clame de púrpura, tendo na cabeça uma coroa ígnea. Quando então se erguerem de ambos os lados em fileiras, como uma guarda ameaçadora, olha fixamente para o ar à tua frente e verás cair em raios, brilhar uma luz coruscante, a terra tremer, e descerá um Deus gigantesco, com um rosto lunífero, muito jovem, com os cabelos de ouro, tendo na mão direita a espádua de um bezerro de ouro, isto é, a ursa, com um maiúsculo, que move o céu e o faz girar em sentido contrário, que de momento em momento sobe e torna a descer o polo. Na sequência, verá sair dos olhos do Deus raios e de seu corpo estrelas. Solta então um longo gemido, apertando as ilhargas para acordar de uma só vez. Longamente até o esgotamento, beija de novo os filactérios e diz: vida de Osíris. E aqui ele põe Osíris com ponto de interrogação, que talvez seja um deus, lembrando que é arquétipo, então esses deuses são arquétipos, representações. Olhando dessa maneira, ele já tinha citado o arquétipo lá atrás, eles vão se relacionar com algum tipo de particularidade ou virtuosidade ou situação específica da divindade. Aqui no caso ele está falando Osíris. Vida de Osíris, permaneça comigo em minha alma. Ou você pode falar vida de Ísis, permaneça comigo em minha alma. Não me abandones, pois esta é a ordem de Ra. Aí de novo tem um ponto de interrogação. Fixa o Deus, emitindo um longo gemido, e o saúda nestes termos: salve, Senhor, Senhora, Mestre da água, salve, Criador, Criadora da terra, salve, Príncipe do alento, Deus de brilho resplandecente. Dá-me um oráculo, Senhor, Senhora, acerca da presente conjuntura. Senhor, Senhora, Mestre da água, renascido, renascida, eis que me vou, cresci e já morro, nascido de um nascimento que dá vida. Eu morro para dissolvida entrar na morte, segundo o que estabelecestes, segundo o que instituístes ao fundar o mistério. Entrar na morte, a morte aqui é renascimento. Morre tudo aquilo que oprime e obstrui o crescimento. Nasce tudo aquilo que vigorosamente me impele a crescer em todas as áreas. Eu sou, e digo o nome, eu sou Cibele, por exemplo. Então, ser-te-á dado o oráculo. Será separado de tua alma, não mais estarás em ti, mesmo quando ele responder. O oráculo te será dado em versos, e o Deus, após tê-lo dito, irá embora, e tu permanecerás em silêncio, pois compreenderás tudo por ti mesmo, compreenderás tudo por ti mesma, e então reterás na íntegra as palavras do grande Deus, mesmo que o oráculo contenha 1000 versos. E aqui é o fim da invocação. Então, o que ele fala do oráculo seria essa sabedoria infinita. O que é essa ideia do oráculo? É o poder da previsão, o poder da compreensão do tempo na temporalidade, do passado, do presente, do futuro. Então, esse oráculo, na verdade, ele está aqui representando a sabedoria. Ele diz que depois de ter se iluminado, vamos resumir todo o contexto,
ter se iluminado, purificado no fogo, na água, etc., o Deus irá embora, ele fala, mas todo o oráculo permanecerás em silêncio e o oráculo não estará mais em ti. Então tem também uma questão de não mais, talvez uma ideia supersticiosa em cima da coisa. Estou fazendo o meu adendo complementar que possa agregar valor. Agreguem, se quiser. E então, tipo, tu saberás por tudo, compreenderás tudo por ti mesmo. Então, tu uniu-se com o todo, né? Uniu-se ou com a particularidade a qual foi se relacionando aqui. E ao unir-se com essa particularidade soberana, na luz, no crescimento, né? Todo o conhecimento já estará em ti, estará integrado com as coisas, estará em paz com os elementos do fogo, da água, do ar, né? Ele cita aqui, da terra, que já foi falado lá atrás. E tudo em tua vida daqui em diante transcorrerá na perfeita e completa plenitude e completude. E aqui o finzinho de novo nós vamos ler, que é bem belo. É verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Então isso é igual ao que está dentro, é como o que está fora. Então o que eu sinto, e o que eu penso, o que eu desejo, o que eu decreto, o que vem do meu ser interior é o que tem que se manifestar no meu ser exterior. Quando as leis que governam o universo estão sendo respeitadas, é assim que deve se cumprir, certo? Então, conforme a gente vai se relacionando, vai emanando as nossas boas intenções, isso é impreterivelmente o que deve se manifestar no externo. Então, isso é o que diz, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo. E aqui tem outros contextos mais profundos também com relação à questão dos corpos, a parte física do homem e a parte celeste do homem, né? A divindade do ser humano e a parte diamond, vamos dizer assim, do homem. Então, é tudo uma coisa só, é tudo uma coisa só. Ele é como que um reflexo um do outro, né? Ai, tem tantas coisas profundas para se ver aqui, mas tentar pensar essa questão de que o que está no céu, resumidamente, pode se manifestar aqui embaixo. Então, a plenitude, a riqueza, a perfeição, a alegria, a independência, todo tipo de virtudes que se possa pensar, né? E aí é isso que ele traz para o olhar, que deve se aceitar e permitir essas coisas nas atividades da Terra. O que são as atividades da Terra? É a parte material. Mas para isso ele faz todo um desenvolvimento, né, com relação às questões da moralidade, da sinceridade, principalmente com o interior. Com a sinceridade com o interior no sentido de conseguir solucionar as questões que estão, antes de tudo, no interior. No interior de quem? De cada indivíduo. E ainda faz toda uma passagem aqui, como foi no livro, do micro para o macro, do macro para o micro. Então ele vai tratar desde o ser individual, o homem, até chegar nas questões, passa pelas questões cósmicas, astronômicas, né? A Ursa que ele cita aqui, e ele fala dos astros, tem a constelação da Ursa Maior. Isso não é uma questão supersticiosa aqui, né? É mais uma visão de conseguir entender, para quem estuda leis da física, etc., a integração que o todo tem em si, todas essas vidas que estão trabalhando juntas, né? Enquanto tem um monte de formas individuais, né, que participam da vida dentro da Terra, na atividade do planeta, tem o planeta que, por sua vez, está inserido em todo um outro contexto do seu sistema solar, tem as outras constelações, e tem a Ursa Maior, que é a que ele cita aqui por motivos talvez bastante pontuais e específicos, que eu não vou me aprofundar, até porque no momento, por enquanto, eu não tenho essa informação. Mas é essa questão que se põe aqui, de entender esse todo conectado, né? E aí a mente se expande, ela não é aquele todo igual que a gente aprende na religião, que a gente continua sentindo um pequenininho, por vezes a mente do indivíduo não consegue sair nem expandir para o plano terrestre, né? É um todo muito maior.
Então, continuando, é verdadeiro, completo, claro e certo. O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um, com um maiúsculo. Desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a mãe é a lua. O vento o embalou em seu ventre, a terra é sua ama. O telesma do mundo está aqui, seu poder é ilimitado na terra. Separarás a terra do fogo, sutil do espesso docemente, com grande indústria. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Indústria. Aqui a palavra indústria, no caso, se refere a processo, né? Desse modo, obterás a glória do mundo e as trevas se afastarão. É a força de toda a força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Fecha aspas. Essa é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistus, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo.